Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos iniciar a nossa quinta aula, né? Gestão capital de giro. Aonde hoje eu vou compartilhar com vocês antes de começarmos a falar sobre ele. Onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capital circulante líquido. Alguém sabe o que é isso? Capital circulante líquido. Alguém tem uma noção do que significa essa palavra grande? Seria o dinheiro disponível para movimentação? Será? Uma boa sugestão, né? Vamos ver. Deixa eu organizar aqui. Então, o que seria um capital circulante líquido? Ele também é conhecido como capital de giro, ou seja, então tem a ver com as nossas aulas iniciais. Então, é sobre então, o capital de giro, que refere todos os ativos que uma empresa utiliza para manter o seu desempenho. Então, o que seria os ativos? Nós até falamos isso na aula de ontem, né? Seria dinheiro em caixa, seria estoque, seria móveis, seria imóveis e assim por diante. Então, a melhor maneira de se entender o funcionamento de um CCL, então, toda vez que eu falar então CCL, vocês vão lembrar de capital circulante líquido. Ele corresponde sobre o ativo circulante e passivo circulante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ambos. Primeiro é o ativo circulante, né? É a ligação com o fluxo de caixa. Ou seja, todos os gastos e ganhos que uma empresa tem, que podem ser feitas e comprados, efetuadas como o estoque, com a produção de produtos e também com as contas a receber. Ou seja, eu tenho como pagar, né? Eu tenho como liquidar essa dívida, tanto pelo meu estoque, tanto pela produção e também tenho pelo meu capital que eu tenho em movimentação. E nós temos também o passivo. Então, na aula passada nós falamos que o ativo é o que eu tenho que eu vou receber para pagar, seria o fluxo de caixa, seria, como eu falei inicialmente, imóveis, seria estoque, assim por diante. E o passivo seria o que eu vou pagar, né? As coisas que eu tenho que pagar. Então, se refere às despesas fixas e as variações que a empresa possui por um determinado período. Essas despesas podem ser salários, compra de matéria-prima, estoque, ligações com o fornecedor, por exemplo, eu tenho tanto de mercadoria para estar recebendo do meu fornecedor. Seria aquelas compras de mercadorias que seria. Tem empresas que compram mercadoria, né? E pega por etapa. Ele não pega tudo de uma vez. Ele pega assim, hoje eu pego 20%, amanhã eu pego, mês que vem mais 15%. E assim, isso acontece muito com o governo, aconteceu muito nessa pandemia. Quando o governo comprou aquele tanto de vacina, né? E ele ia recebendo por etapas. Não foi assim que aconteceu? Foi. E não recebeu todas as suas vacinas de uma vez. Então, para que possamos descobrir o CCL, utilizamos o ativo e o passivo circulante. Então, lembrando que o circulante líquido, então, capital de circulante líquido é o CCL, deve ser resultado positivo. Então, ele não pode ser negativo. Negativo. Então, ele corresponde à saúde financeira que a empresa tem para caminhar bem. Ou seja, para ele ter um CCL, ele tem que ter nem que seja uma pequena saúde financeira, ou seja, tenha um pouco mais de dinheiro para
um pouco mais de dinheiro para pagar as contas, né? A tela sumiu, pessoal? Apareceu agora. Apareceu, né? Não, beleza. Porque quando eu adicionei, eu não vi a tela. Por isso estou perguntando. Então, uma empresa, para ele sobreviver, ele precisa nunca estar no vermelho. Ele precisa de pelo menos algo para se manter. Ou seja, se ele não tem muito dinheiro em caixa, mas pelo menos ele tem que ter um pouco em caixa. Aí, pessoal, vem aquela história. Como calcular esse capital circulante líquido? Então, nós já vimos que é o ativo e o passivo, certo? Então, o capital circulante ele é essencial para que a empresa possa medir quais são os resultados obtidos, ou seja, se a empresa está obtendo lucratividade. Como é que eu vou obter lucros numa empresa? Como é que eu obtenho lucro? Quando os meus gastos ele é menor que a receita, né? Ou seja, se eu tenho 10, eu posso gastar no máximo 9,5. Por quê? Se eu tenho 10 e gastar 10, eu tenho lucro. Não, Aí eu tô passou. no, eu tô, eu tô no, eu tô no 0 a 0, né? Ou seja, eu não tenho para, eu não tenho mais e também não devo, mas também não tenho para investir. Vale lembrar, né, que também que ele é importante para observar o índice de capital de giro. Lembrando que na aula passada eu falei que vender não significa lucro. Eu tenho que ver a minha margem de lucro. A minha margem de lucro, por exemplo, eu vendi R$ 100. O produto foi 80. Qual que é a minha margem de lucro? 20%. 20%. Então eu tenho que analisar isso aí. Ah, não, eu devo 100, mas eu vou vender uma peça ali e vou pagar essa dívida de 100. Beleza, eu diminuí uma dívida, eu não tenho essa dívida. Porém, eu não tenho para investir. Ou seja, de qualquer jeito eu vou ter que contrariar o quê? Uma dívida. Se eu quiser restabelecer o estoque que foi perdido. Aí nesse caso aí, né, ele é a diferença entre o ativo menos o passivo. Isso aí é muito lógico, né, pessoal? É muito óbvio. O que acontece? É o que eu tenho menos o que eu vou gastar. Então, isso aí é bem tranquilo, é bem lógico para vocês. Então, ou seja, uma empresa possui ativo circulante no valor de R$ 500 e o passivo no valor de 300. Então, qual que vai ser o meu CCL? 200. 200, ou seja, 500, que é o dinheiro que eu tenho para gastar, menos 300 que eu tenho que pagar. Muito claro, né, pessoal? Muito tranquilo, né? Sim. O CCL positivo mostra geralmente que a empresa tem capacidade de honrar seus compromissos a curto prazo. Isso aí também, pessoal, quando uma empresa honra sempre os seus compromissos, ele cria também, junto aos bancos, aos seus credores, uma certa credibilidade, né? Ou seja, ah não, beleza, é um cliente que paga bem, que paga em dia, que não atrasa. E se uma empresa precisar, por exemplo, depois de uma ajuda, é muito difícil negar. Por quê que é difícil negar? Porque ele tem como pagar, porque ele provou por um certo período que ele é um bom cliente, né? Então, em tese, quanto maior o CCL, maior a liquidez, capacidade de pagamento da empresa. Não, aí é com certeza. Mais dinheiro eu tenho em caixa, mais rápido eu vou pagar. Mas, quando eu falo com ativo circulante, ou seja, não seja composto por caixa, pode ser possível que pagasse contra a vista, isso representa falta de liquidez. Foi o que eu falei agora para vocês. Não adianta eu vender e pagar a conta. Eu tenho um falso caixa.
Ou seja, eu vendi hoje R$ 10.000. Eu tenho R$ 10.000 de conta. Eu não tenho R$ 10.000. Eu tenho, né, igual vocês falaram no início, o lucro daquele 10 mil. Se eu usar os 10 mil, eu estou tirando o meu capital de giro. Eu estou perdendo dinheiro de investimento. Ou seja, eu vou ter uma falta de liquidez. Ou seja, eu vou pagar, mas eu vou ter que criar outras dívidas. Até aí tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal? Para mim tá tranquilo, Fábio. Aí aqui fala que ainda temos alguns negócios comuns, que são o CCLC negativo, porém, lembrando que o CCL negativo, a empresa está saudável? Não, tá com Não, dívidas. está com dívida. Ele vai ter que correr um jeito de refinanciar essa parte negativa para não ficar nessa parte. Isso vai dar problemas futuros. Quais são os problemas futuros que vai dar? Além das contas normais que ele tem que pagar, o que vai acontecer? Ele tem uma Pagar série de juros. juros, empréstimos, ou seja, ele vai ter que correr mais para pagar. Ou seja, se a dívida era 10, agora já passou para ser 10,5, 11. Então, já criou já um ponto negativo na empresa. Aí aqui eu fiz um exemplo, né? Uma fórmula de capital circulante líquido, que é o ativo e o passivo, né? Nesse caso, é uma fórmula de capital para saber. Até nós fizemos nessa aula de ontem. Por exemplo, se eu tenho uma dívida, se eu tenho um gasto mensal de 240 mil, se o meu lucro é 25%, quanto que eu tinha que vender para ter esses 240 mil para quitar as dívidas? Então, naquele caso lá, para ter 25%, eu tinha que vender o quê? 960 mil. Ou seja, quase R$ 1 milhão de reais, aonde de 1 milhão, 25% seria 250 mil. Se eu tinha uma dívida de 240, nesse caso, eu teria um superávit de 10 mil. Olha para você ver. Para vender, para pagar as contas e, e não ter dinheiro, eu tinha que vender 960 mil. Se eu vendesse 1 milhão, eu teria apenas R$ 10.000 de lucro. Então aqui mostra aqui então, né, a fórmula aqui, aonde até nós falamos ontem, e que mostra que é o circulante dividido pelo o ativo dividido pelo passivo. Então, é algo que eu creio que todos nós mortais já fazemos isso no nosso dia a dia. Todos nós temos ativos e passivos, ou seja, nós temos dinheiro para receber, contas para pagar. Aí muitas vezes nosso ativo não é apenas o nosso salário, é aquele dinheiro que a gente emprestou para um parente, é um dinheiro que emprestou para o vizinho, é algo que a gente vendeu que não estava usando em casa. Então, de uma forma ou outra, nós fazemos isso. E o que acontece, pessoal, quando a gente não consegue honrar os nossos compromissos? Por exemplo, na nossa vida, se você não consegue pagar todas as suas contas, o que acontece? O nome suja, né? Dependendo, né? Uma coisa é você pagar um pouco, outra coisa é você não pagar nada. Aí o nome suja. ah, você, você, aí você vai aquela história de pagar juros sobre juros, né? Juros sobre juros. Aí uma pergunta: por que o índice de capital de giro é importante? Primeiramente, né, ele é conhecido como uma liquidez corrente, ou seja, é aquela conta
que eu preciso estar pagando periodicamente, ou diário, ou mensal, semanal, quinzenal, o que for. Agora, para gente identificar essa parte, nós temos que ter uma certa responsabilidade. Ou seja, as nossas dívidas têm que ser menor que 1. O que seria menor que 1? O que seria menor que 1? Determinar que a empresa está utilizando todos os valores que recebe em caixa para quitar seus gastos. Isto é bom? Não, você está pegando todo o valor para quitar os gastos. Então, isso. É bom, sim, é bom porque ela vai estar liquidando, mas não vai ter saldo, não vai estar, tipo assim, né? Não vai sair do vermelho, vai ficar no. Não vai para o azul, aliás. Isso, ele vai estar sempre complicado nessa parte, né? Sempre vai estar complicado. Porque, ou seja, ele nunca vai conseguir quitar as suas dívidas. Por quê? Ele vai ter sempre que preocupar em repor aquela mercadoria que ele teve, aquele dinheiro que ele gastou e as outras contas futuras, né? Então, aí já se complica. Agora, nós temos um índice quando ele é maior que 2. É quando, aí nesse caso aí, pessoal, quando ele já está usufruindo de ativos, ou seja, ele está usando as receitas de forma correta, ou seja, ele está no positivo. Então, nesse caso aí, acontece muito quando as empresas eles fazem balancetes, né? Balancetes quinzenais, balancetes semestrais, balancetes anuais. Ou seja, ele olha essa frase importante aqui, ó. Ou seja, quando excede recursos, a empresa não os utiliza. Ou seja, o capital está improdutivo, que gera nenhum crescimento para a empresa. Olha para vocês verem. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque quando o dinheiro que eu tenho para pagar as contas, ele não está dando, eu não estou conseguindo gerar recursos, eu não estou conseguindo gerar novas receitas. Por quê? Como é que eu gero novas receitas? Fabricando. Se eu não fabrico, eu não gero receita. Se eu não gero receita, se eu não compro matéria-prima, eu não tenho produto novo. Se eu não tenho produto novo, eu não tenho novos estoques nas minhas prateleiras, na minha empresa, na minha indústria. E isso, o que vai acontecer? Os meus clientes vão procurar o quê? Outros fornecedores. Outros fornecedores. Isso mesmo. Aí, nesse caso também, pessoal, vem um ciclo operacional e o ciclo de caixa. Ou seja, é o ciclo operacional e de caixa. Então, o que ele faz? O que ele executa na montagem da empresa? Ele, por mais que parece ser iguais, ele tem diferença. As empresas compram mercadorias com prazo para pagá-la. Igual quando eu falei para vocês sobre as vacinas. Eles compraram mercadoria, e, além de ter um prazo para pagar, eles têm um prazo para recebimento. Sim. Ou seja, eles não vão te entregar de uma vez, eles vão te entregar por etapa. É o que está acontecendo até hoje com as vacinações, as vacinas. Ah, ao período transcorrido no ato da compra até o recebimento da venda, para os que dá o nome de ciclo operacional. Então, nesse caso, o ciclo operacional é entre a compra e o recebimento. A compra pode ser parcelado, também a entrega também pode ser parcelado. Nesse caso, do ciclo operacional, é o prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento de vendas. Ou seja, ele configura para você nunca ficar sem estoque.
Só que nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou me organizar para não ficar com estoque vazio e nem com estoque parado, porque eu vou receber gradativamente. Então, esse é o ciclo operacional. Aí nós temos o ciclo de caixa. É o período transcorrido do ato do pagamento até o recebimento da venda. Ou seja, período que a empresa necessita de financiamento. Ou seja, ele vai pagar parcelado. Então, ele não vai pagar de uma vez. Ele vai pagar em 1, 2, 3, 50, o que for. Só que também ele vai, do mesmo jeito que ele vai pedir parcelamento, ele também vai receber mercadoria parcelada. Parcelada. Ou seja, aquela história. Você quer 1 milhão de doses? Quero. Como é que você vai pagar? Ah, eu quero pagar em 10 vezes. Beleza. Então eu vou te pagar, eu vou te mandar 10 lotes de 100 mil vacinas. Enquanto você está me pagando, eu estou te entregando. Aí também fala sobre o capital de giro. Esse capital de giro nós já estamos acostumados já, né? Desde o início das aulas nós estamos falando sobre isso. Ele é o indicador financeiro que mostra quantos ciclos financeiros caixa de uma empresa tem por ano. Ele informa o número absoluto de vezes que o capital circula, ou seja, entre a saída, entra e sai do dinheiro da empresa, no período de 12 meses. Ou seja, é aquele levantamento que a empresa tem para estar pagando aos poucos aquela empresa. Ou seja, eu vou estar pagando aqueles fornecedores, só que eu vou estar pagando por etapa, no período de 12 meses. Seria também, pessoal, aquele levantamento. Até em algumas das nossas aulas, foi falado o seguinte: eu tenho uma empresa, nós estamos no mês de abril. Eu já posso fazer um levantamento de giro de caixa para os próximos 12 meses. Então, já vou fazer o quê? Um levantamento do que eu vou gastar nos próximos 12 meses. Só que nos próximos 12 meses não é a partir de maio a abril do ano que vem. É a partir do próximo giro de caixa. Ou seja, se eu faço um giro de caixa de janeiro a dezembro, e no meio de maio eu estou fazendo um outro já, ele já não é mais para 2022. Ele já é para 2023. Muitas empresas fazem isso. Já faz levantamento do que eles vão comprar de mercadoria já para o ano que vem. Para eles já vão organizar. Por isso que as empresas têm muito no final do ano, ou no início do ano, o famoso quê? Queima de estoque. Tanto vale para as empresas, para o comércio, para os varejo, distribuidora, até as indústrias fazem esse queima de estoque sempre no início do ano. O que isso causa? Uma eficiência operacional. Por exemplo, para quê? Para quando uma empresa querer financiar um empréstimo, um dinheiro, ele vai ter um giro de caixa que pode ser utilizado na complementação do dinheiro. Beleza, eu quero 1 milhão de reais de dinheiro emprestado e eu vou ter aqui os 30 dias, 60 dias, 300 mil já em caixa. Então, o quê? O que eu já vou fazer com esses 300 mil? Eu já vou abater daquele 1 milhão que eu pedi. Ou seja, eu estou já diminuindo os meus gastos futuros. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal ali? Tem alguém aí? Tem, pra mim não, tá tudo bem. Mas e como nós calculamos esse giro, esse ciclo? Ele é calculado, primeiramente, sobre o valor original da dívida e o período que eu vou pagar.
aquele tal famoso empréstimo que a gente usa, empréstimo bancário. Só que acontece, nesse caso aí, qual que é a diferença? Quando você faz um empréstimo, vocês aí, eles olham primeiro o quê? O nome, certo? O Sim, que que as empresas fazem, além do nome? Eles pedem garantias de estoque, de mercadoria. Por exemplo, quando alguém pede dinheiro, um agricultor pega dinheiro, mas o que ele põe como garantia? fazenda, o carro, o gado, E a lavoura, o que eles vão, o quê? Ter, produzir, no que caso eles vão, da soja, né, isso, que eles vão produzir nos próximos 2, 3, 6 meses. Aí ele vai usar, igual você falou, tudo isso. Eles vão pegar todas essas artimanhas, todos esses, essas garantias que vocês falaram, para o banco fazer um aporte e emprestar o dinheiro, arrumar o dinheiro a um juro bem menor. Por quê? Nesse caso aí, ele já é um financiamento a curto e médio prazo. Não é um financiamento a longo prazo. Você imagina se um agricultor fizesse um financiamento a longo prazo, toda a colheita, toda vez que for fazer o plantio, vai chegar uma época, o que vai acontecer com ele? não vai conseguir pagar, porque vai estar remontando, né? É um dinheiro em cima do outro. Ou seja, no final da história, vai acontecer um período que ele vai precisar é, trabalhar para pagar a conta. E ele não vai ter nem dinheiro para se movimentar. Para trabalhar. Então, o que acontece? Quando a gente faz esse giro de caixa, ele usa o seguinte: prazo médio de estoque que eu tenho, mais prazo médio que eu vou receber das vendas, menos o prazo médio que eu vou pagar as contas. Ou seja, o que eu tenho em estoque, o que eu vou receber e o que eu tenho que pagar. Então, o giro de caixa ele é feito em cima desses detalhes. Aí, nesse caso aqui, eu posso calcular. Existem várias formas de calcular. Agora, como é que eu vou calcular essa fórmula do giro de caixa? Eu vou pegar quantos dias tem um ano? 365. Dividido pelo meu ciclo financeiro, que é o que eu tenho que pagar. Aí, nesse caso aqui, ó, olha o exemplo aqui. Suponha que uma loja apresenta as seguintes condições: prazo médio de estocagem, 40 dias, ou seja, tem 40 dias de estoque. Prazo médio de pagamento dos fornecedores, 45. Prazo médio de recebimento de vendas, 30 dias. Então, ele vai ter essa conta que está errada. 40 dias de estoque. Pode falar. Eu ia falar isso aí mesmo. Então, o que acontece? 40 mais 45 menos 30. 85, 85, 85 menos 30, né? Então, vai ficar 45, isso? 40 mais 45, 85. 55 dias, né? Aí ficaria 55 dias. Ó, totalmente errada a conta. 55 dias. Então, nesse caso, eu vou dividir os 375 dias do ano pelo ciclo, que aqui no caso que é 55. 55. Vai ficar
365 dividido por 55 vai dar 365 dividido por 55, 6,63. 6. Antes era 73, né? Eu tinha ficado por 73, né? Se fosse 73 dá assim cravado. Então, 55. Então, 6,63. Então, 6,63. Então, o índice de capital, o índice de giro de caixa é de 6,63. Ou seja, a empresa consegue girar seu caixa 5 vezes ao ano. Nesse caso aqui é 6,63 ao ano. Entre 6 e 7 vezes. Ou seja, o prazo ele é menor, então eu consigo fazer mais movimentações durante o ano. Maior é o prazo, menos movimentações. Menor é o prazo, mais movimentações. Então, se eu aumentar aqui dias de recebimento ou alguma coisa, o que vai acontecer? Eu vou me atrapalhar. Ou seja, eu consigo fazer uma movimentação praticamente a quase 2 meses, né? A cada 2 meses eu consigo fazer essa movimentação de giro de caixa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só que é bem interessante olhando por esse lado, né? Às vezes a gente pensa que tudo que é a longo prazo é bom, e na verdade não é. Se você for olhar por aqui, né? Principalmente uma empresa que precisa fazer movimentações, fazer compras, né? Porque uma empresa não compra mercadoria uma vez por ano. Ele compra gradativamente. Aí, como ele não tem essa opção, o que acontece? Estoque fica parado, não fica? Fica. Eu não tenho capital, eu não tenho como fazer movimentação. Então, pessoal, basicamente a nossa atividade de hoje é esse conteúdo. Bem light para vocês não ficarem o final de semana inteiro fazendo atividade. Deixa eu ver aqui. Nossa, achei. Só tendo certeza que estava gravando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer questionar alguma coisa? Pessoal? Quem tá aí, fala presente. 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 Ah, Presente. alguma Presente. alguma dúvida? Não, tá Então, tranquilo. então, o nosso conteúdo é esse. Então, faz as atividades. Na sexta-feira eu vou olhar novamente as atividades e passar a lista para vocês de quem já fez, quem está em dia, quem não está em dia. Ok? Ok. Certo. Eu desejo a todos vocês um bom feriado.